Capítulo 9. Aptidões sociais são tão importantes quanto o conhecimento acadêmico. Notas altas na escola não necessariamente se traduzem em uma vida bem-sucedida. Aptidões sociais saudáveis são fundamentais também. As chamadas habilidades interpessoais podem fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Segue abaixo algumas lições preciosas para ajudar os filhos a desenvolverem essas qualidades. Como a criança aprende empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Para ensinar aos filhos essa aptidão, os pais devem, primeiramente, se identificar com as emoções dos filhos. Depois, a criança aprende ano a ano a entender as próprias emoções, para aí sim aprender a ter empatia pelas emoções dos outros. Com o tempo, a criança chega a um ponto em que começa a se identificar com as emoções dos pais. É um processo lento, mas conversar sobre as emoções é o caminho para desenvolver a importante aptidão social da empatia. Demonstrando e ensinando bondade. A criança que aprende a exprimir bondade não apenas enriquece a vida dos outros, como também alcança grande satisfação pessoal. Tudo começa quando você é bom com seus filhos, quando fala palavras bondosas em um tom de voz amável. Tudo se ensina através do exemplo. A aptidão de falar e fazer coisas boas fará toda a diferença na vida dos filhos quando chegarem à vida adulta. A arte de dizer obrigado. Quando aprendem a agradecer, as crianças estão desenvolvendo uma habilidade social valiosa para os seus futuros relacionamentos. E tudo começa com o exemplo dos pais. Crianças agradecidas, geralmente, são criadas por pais agradecidos. Atenção exclusiva ao outro. A quarta aptidão social se refere à atenção concentrada, que é a capacidade de prestar atenção total à pessoa com quem se está falando. O mundo pode até supervalorizar a multitarefa, mas isso não funciona nos relacionamentos. Dedicar atenção exclusiva a alguém comunica que a pessoa é importante. Atividades como conversas, músicas ou momentos de carinho como o colo, por exemplo, lançam as bases da atenção concentrada nas crianças. Já os pais precisam estar atentos a seus atos, prestando atenção em suas próprias tendências de se distrair e evitando-as ao máximo quando próximos dos filhos. Ensinar boas maneiras é ensinar respeito ao próximo. Cada cultura possui seus próprios modos de boas maneiras, geralmente ensinadas e aprendidas em casa. O objetivo das boas maneiras é demonstrar respeito por todos ao redor, assim como aos bens e aos direitos dos outros. As crianças precisam aprender que há coisas que fazemos ou deixamos de fazer por respeito ao próximo. Raiva sob controle. A sexta aptidão social é o controle da raiva. Todos sentem raiva, adultos ou crianças. O problema está em como se controla esse sentimento. Há dois tipos de raiva: a definitiva e a distorcida. A raiva definitiva é a nossa reação emocional quando somos tratados injustamente. Já a raiva distorcida é a nossa reação quando não obtemos o que desejamos. E essa é a que mais acomete as crianças. O correto, enquanto as crianças ainda são pequenas, é não ceder a birras ou chantagens. Tão logo a criança tem a idade suficiente, é necessário ensinar-lhe maneiras positivas de lidar com a raiva. Não se deve impedir as crianças de chorar ou se irritar quando decepcionadas. Isso faz parte do processo de controle da raiva. A essas 6 aptidões, soma-se também o desculpar-se e o receber amor. Essas qualidades sociais devem ser desenvolvidas na vida de todos os adultos também. Dessa forma, será muito eficaz o processo de ensinar aos filhos.
Capítulo 10. Os pais são responsáveis pela educação de seus filhos. A educação dos filhos começa bem antes das crianças ingressarem nas escolas. O primeiro professor do seu filho é você. Educação tem a ver com o processo de ensinar e aprender. Grande parte da educação inicial das crianças ocorre no contexto das rotinas em casa, pois os pais educam os filhos todas as vezes que interagem com eles. E isso já faz parte do processo de educar um ser humano. Mas além das ações cotidianas, os pais devem também criar oportunidades de aprendizado para seus filhos. A pré-escola. Os pais devem analisar com muito critério a escolha das creches ou pré-escola de seus filhos, conversando com outros pais, visitando o local pessoalmente, conversando com o diretor e até assistindo a algumas aulas. É um processo cansativo, mas o esforço será recompensado quando encontrarem um lugar seguro e agradável, onde as crianças são bem cuidadas, estimuladas e instruídas. Após a escolha do local, os pais devem permanecer envolvidos com a educação dos filhos. O ensino fundamental é o alicerce de todo o restante da carreira acadêmica das crianças. É importante estar ciente da necessidade de uma boa escolha para os filhos, com escolas que ensinem não só conteúdos pedagógicos, mas também valores para um cidadão de bem. Os pais devem conversar regularmente com os filhos sobre o que eles estão aprendendo na escola e como esse conteúdo se aplica à vida ao seu redor. Essa interação ajuda a esclarecer possíveis dúvidas dos estudantes, influenciando positivamente na experiência do aprendizado. Vale ressaltar que a criança aprende todo dia e em qualquer lugar. Sendo assim, os pais precisam estar atentos e não se esquecerem de que são os principais educadores dos filhos. Ninguém cuidará das crianças com o mesmo nível de envolvimento e amor que os próprios pais. Mesmo que outros possam ajudar, ninguém é tão importante para os filhos como sua mãe e seu pai. Capítulo 11. O casamento não funciona no piloto automático. A criança altera radicalmente a agenda pessoal dos pais. É preciso manter o casamento saudável durante a fase de criação dos filhos. Como ter um bom casamento depois da chegada do bebê? O primeiro passo é ter determinação. Isso é, pensar, decidir e agir, tendo sempre em mente o objetivo. Marido e mulher precisam estar juntos nessa decisão e tomarem medidas para mudar o estilo de vida em busca de melhora no convívio e casamento. O nascimento do bebê não resolverá problemas conjugais anteriores, mas a chegada de um ser que depende totalmente do casal pode fazer com que surja uma motivação extra para buscar ajuda. E lembre-se que o casamento jamais permanece imóvel. Ou está se desenvolvendo, ou está se deteriorando. Comunicação. O oxigênio do casamento. Falar e ouvir. Simples, porém essencial. A comunicação está para o casamento, como o oxigênio está para o corpo. É primordial separar um período diário para conversas. Um momento onde o casal se ouve e se apoia mutuamente. O amor é o oposto do egoísmo. O amor entrega, o egoísmo exige. O amor busca o bem do próximo. O egoísmo procura somente a própria satisfação. Duas pessoas egoístas jamais terão um casamento bem-sucedido. Duas pessoas amorosas, sem dúvida, o terão. Desencontro emocional. Os adultos também têm um tanque de amor emocional e precisam se sentir amados pelas pessoas importantes em sua vida. Para os casados, a pessoa mais importante para amar é o cônjuge. Infelizmente, às vezes é possível que estejam se desencontrando emocionalmente em razão de falarem linguagens do amor diferentes. A vida conjugal se torna mais fácil quando o marido e mulher se sentem amados e estimulados mutuamente.
Não significa que são perfeitos, mas que saberão pedir perdão quando falharem. Resolvendo conflitos. Todo casal passa por conflitos. Conflitos não resolvidos geram distanciamento emocional entre os cônjuges, enquanto a busca por solução os une. É necessário ouvir e tentar compreender a posição do outro, para depois buscar juntos uma solução. Em algumas questões, o casal permanecerá divergente, mas não é necessário que isso cause ruptura conjugal. O ideal é que se ajustem às personalidades diferentes um do outro. Flertar, namorar e muito mais. Namore, flerte, chame a atenção um do outro de maneira amorosa e divertida. Depois da chegada do bebê, os pais precisam da ajuda de familiares e amigos que possam tomar conta dele, a fim de arranjarem tempo um para o outro. Toque. Pequenos contatos físicos ao longo do dia podem ser lembretes do amor que sentem um pelo outro. Saia. Existe algo especial e revigorante em passar tempo juntos fora de casa, com ou sem os filhos. Continue aprendendo. O casamento é uma jornada para a vida. Mantenha-se sempre aberto ao aprendizado. E, finalmente, cuide-se. Casais com crianças pequenas podem ser sugados pela rotina e se descuidarem. Manter a saúde física, emocional e espiritual em dia é importante para a pessoa e também para toda a família. Os filhos ganharão benefícios enormes a partir do momento em que o casal priorizar o casamento.